Mano, o Corinthians se classificou na Libertadores e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Então, o Ale vai entender o que eu tô falando. Isso aqui, jogador do Corinthians no final do jogo sobe na arquibancada. Olha o ambiente. Gabriel Paulista, né? Zagueiro, é. Isso é muito tesão, né, cara? Isso é muito. Arrepia, velho. Arrepia. E você sabe a história desse cara, né? Sabe a história dele? O irmão dele era corintiano, o irmão dele faleceu e ele volta pra jogar no Corinthians. Ele faz questão de jogar no Corinthians por causa do irmão dele. Não, cara, é loucura. Você tá morto por dentro. Se você vê o jogo do Corinthians ontem, se você assistiu o jogo do Corinthians ontem, cara, você pode ser São Paulino, palmeirense, o que você quiser. Se em algum momento você não olhar pra televisão e abrir um sorriso do tipo, caralho, que pica. Você não gosta de futebol, porque tem o palmeirense e o Não, eu sei. Eu sei que ele tá só exclui o palmeirense dessa história que não tem cara, como. Claro que tem. Cara, até palmeirense admira a torcida do Corinthians. Tem, cara. Em algum momento você olhar pra aquilo e falar assim, tá, eu tô puto, eu não queria que eles passassem, que merda, mas puta que pariu, que apoteótico foi aquilo, cara. Porque o enredo do jogo do Corinthians ontem, ele é futebol em estado puro. Falta pro Corinthians, uma falta lateral. Quem bate? Memphis. Joga dentro da área, bidon, biquinho da chuteira, 1-0. Nada mais previsível, tava meio na cara, a gente sente esses roteiros do futebol quando eles estão prestes a acontecer, do que o Memphis dá a vitória ao Corinthians de alguma forma, ou com um gol, ou com uma assistência. 1-0 Corinthians, então essa foi a sequência. Bastaram 10 minutos. 10 minutos foram necessários depois da entrada do Memphis para que ele participasse do gol da vitória. E aí a gente eu tô vendo muita gente fazer a conta da premiação. Tá barato o Memphis, hein? O pessoal fica falando que o Memphis é caro, o Memphis é isso, o Memphis é aquilo. 9 bilhões de reais em premiação o Corinthians consegue com essa vaga. Então, o Corinthians até agora, ele já acumulou na Libertadores da América 25,8 milhões de reais em premiação. Se passar pelo Estudiantes e chegar em falta pro Corinthians, uma falta lateral, quem bate? Memphis. Joga dentro da área, bidon, biquinho da chuteira, 1-0. Nada mais previsível, tava meio na cara, a gente sente esses roteiros do futebol quando eles estão prestes a acontecer, do que o Memphis dá a vitória ao Corinthians de alguma forma, ou com um gol, ou com uma assistência. 1-0 Corinthians, então essa foi a sequência. Bastaram 10 minutos. 10 minutos foram necessários depois da entrada do Memphis para que ele participasse do gol da vitória. E aí a gente eu tô vendo muita gente fazer a conta da premiação. Tá barato o Memphis, hein? O pessoal fica falando que o Memphis é caro, o Memphis é isso, o Memphis é aquilo. 9 bilhões de reais em premiação o Corinthians consegue com essa vaga. Então, o Corinthians até agora, ele já acumulou na Libertadores da América 25,8 milhões de reais em premiação. Se passar pelo Estudiantes... E outra, né? Se tivesse o Memphis na Copa do Brasil, ia se pagar ainda mais, porque eu acredito que com o Memphis, o Corinthians não teria sido desclassificado contra o Internacional. E chegar em semifinais, bota mais 12 milhões de reais no cofre. Já ajuda a pagar o contrato do Memphis e a pagar as parcelas que estão previstas para 6 em 6 meses, para cada 6 meses, dos 42 milhões que ficaram para trás. Não só do contrato atual, mas daquilo que o Corinthians estava devendo para o Memphis. Então, assim, né, na matemática, tem torcedor fazendo essa conta e falando, compensou. Uma semana, assim, muito especial, eu acho, para Fiel. Muito, muito pela mobilização que foi feita na história do Memphis. Pela vitória do torcedor do Corinthians com a renovação do Memphis, a vitória da torcida para cima da política corintiana. E obviamente que aqui eu faço uma separação entre o torcedor que protestou dentro da lei e aqueles criminosos que, segundo o presidente Osmar Stabile, passaram do ponto com vídeos de ameaças, invasão de conta. E aí, como eu disse no vídeo da terça-feira, tendo isso ocorrido, o presidente Osmar Stabile precisa procurar as autoridades e esses caras precisam ser identificados, julgados e eventualmente punidos, ok? Mas isso é uma minoria. A imensa maioria da torcida do Corinthians protestou dentro das ferramentas legais e ganhou essa queda de braço. Ganhou a queda de braço com a diretoria na terça-feira e na quinta-feira ganhou a vaga na unha na Libertadores da América. Então, é uma semana
Porque aí é o seguinte, aí pra gente fechar. É claro que eu tenho que chegar aqui e dizer pra você o que foi o jogo. Ó, o jogo foi bom, o jogo foi bonito, as equipes jogaram bem. Não, olha, o jogo ficou abaixo, ó, o jogo foi feio, as equipes produziram pouco, tiveram problemas, eu vou apontar isso aqui. Mas eu também dou o contexto dos desfalques, do momento financeiro delicado. Pro Corinthians avançar na Libertadores e chegar eventualmente numa final, porque o caminho é muito difícil, né? Eu não tô aguentando secar mais não, sabe? Ano passado sequei e não funcionou. Aí lá vai eu secar de novo, Rosário, Di Maria, né? Não jogou nada, ainda ficou lá mostrando a coxinha com taça. De Mundial, meu filho, me ajuda, né? Não sei se você está sabendo da história, falando em Mundial, né? Em Copa do Mundo, não sei se você está sabendo da história, né? O que é de Brasil, vai ficar falando isso até quando? Não interessa, tá lá, tá na história, né? Não interessa se eu não ganhei agora um Mundial, como você ganhou. Agora não, né? No anterior. Então, a grande questão é, o Corinthians, com todas as dificuldades, Renato, jogo difícil, jogador expulso, jogo complicado, adversário tinhoso, o Corinthians vai lá. Na verdade, o Memphis, aquilo não foi uma bola colocada naquele primeiro pau ali. Ele errou o chute, ele errou a cobrança, mas aí o gol saiu e o Corinthians ganhou o jogo. Desse tipo de jogo, né? Joga com o Corinthians mesmo. E como daqui pra frente só vai ter esse tipo de jogo, claro que se ele pegar um Flamengo numa semifinal, vai ser difícil. Vai ser difícil, muito difícil. O Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Tem. Ponto. Mas é o que você falou, e eu concordo com você, Cassada. Não basta ter apenas um bom time para se classificar na Libertadores. Não basta. A gente já cansou de ver times bons caírem na Libertadores. A gente já cansou de ver isso. Por quê? Porque faltou aquele algo mais, ou seja, coração na ponta da chuteira, alma, sangue nos olhos, faca nos dentes. Isso aí precisa ter na Libertadores. E esse é o DNA do Corinthians. Esse é o DNA do Corinthians. Pode até falar, o Corinthians, teve muito time do Corinthians que ganhou o campeonato e não era um grande time. É verdade. Mas tinha o quê? Alma, coração. E essa competição é exatamente para isso. Por isso que eu acho que o Corinthians pode ir longe. Eu não sei, gente. Eu posso estar aqui um pouco entusiasmado com a vitória do Corinthians de ontem e tal. Eu ainda acho o Flamengo favorito contra o Corinthians. Acho. Se pegar uma semifinal. Digamos que o Corinthians passe pelo Estudiantes e o Flamengo passe pelo Del Valle. Flamengo e Corinthians. Eu acho que o Flamengo é favorito. É favorito, mas eu não... Cara, assim como o Flamengo era favorito, né, na Supercopa e não viu a cor da bola, né? O Corinthians dominou completamente o Flamengo na final da Supercopa. Eu descarto o Corinthians, porque esse tipo de jogo, imagina as torcidas. Todas as torcidas são apaixonadas, né? A torcida do Corinthians é um bando de louco, como diz a música que eles cantam lá, entendeu? Você falou agora há pouco, Isa, da torcida apaixonada. A torcida do Corinthians não é apaixonada. Apaixonadas são as demais torcidas. Todas as torcidas são apaixonadas, né? A torcida do Corinthians é um bando de louco, como diz a música que eles cantam lá, entendeu? É diferente. A torcida do Corinthians é diferente. Esse time é diferente. O Palmeiras, nessa situação do Corinthians, o Palmeiras não está nessa situação do Corinthians, tá? Palmeiras nada de braçada, em termos de administrativo e financeiro. Mas se o Palmeiras estivesse nessa situação do Corinthians, estava na Série B. O Santos, nessa situação do Corinthians, foi para a Série B, esse ano brigou para não ir. O São Paulo, nessa situação do Corinthians, também briga lá embaixo. O Flamengo, nessa situação do Corinthians, briga para não cair. O Brasil inteiro, nessa situação do Corinthians, briga para não cair. O Corinthians não. O Flamengo hoje, do jeito que está, quando joga com o Corinthians, ele é favorito. Nenhum outro time do Rio de Janeiro, nenhum outro time do Brasil, nem o Palmeiras, por conta da rivalidade, é favorito contra o Corinthians. Não é. Não é. Esse time é grande demais, gente. Esse time é grande demais. Se liga na declaração do Memphis Depay depois de classificar na Libertadores. Olha só. Hi, Memphis, good night. Memphis, boa noite. I imagine you have a lot to say today. Eu imagino que você tem muito pra falar hoje por causa da polêmica e tal. E agora você volta, você renova, você classifica o time. And your words. Pode falar. Eu acho que você tem muita coisa pra falar, pode falar. Aí o que o Memphis fala? Vai, Corinthians! Então tá, né? O pior é que ele foi bem dos espertos. Porque a maior burrice aqui seria dar uma entrevista parecendo aquela da final da Copa do Brasil. Que pra quem não lembra, foi aquela entrevista que ele falou que tem gente dentro do clube jogando contra o clube. Só que aí agora, logo depois de ter apertado a mão do presidente numa renovação, se ele aparece agora, tipo, ele acabou de renovar, se ele aparece pra falar mal da galera interna, é um problema muito grande, né? Então ele não tinha essa opção. Ele decide ficar em silêncio e em português depois gritar, vai Corinthians. Pô, me chama a atenção como que o Memphis encaixou muito bem com o Corinthians, a sua estética, os seus costumes. O Memphis caiu como uma luva no Corinthians. Eu acho que funcionou bastante.
Se liga. Cara, realmente, ele tem tudo pra se tornar um grande ídolo do Corinthians, ainda mais se ganhar essa Libertadores, né? Rapaziada, até o pessoal falando um pouco da torcida do Corinthians, essa torcida que é incrível, né? E realmente ali calou completamente a torcida do Rosário, eles ficaram ali admirando essa torcida, e é muito fera isso, né? Realmente aí a torcida do Corinthians sempre dá show, tanto na Neoquímica Arena, quanto em outros estádios, vai na Argentina, vai até no Japão assistir o Corinthians jogar, e sempre dá esse show. Mas comente aí sua opinião, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!